Eu não sei se você sabe, só existem 2 pecados que não tem perdão na Bíblia. Só tem 2. Sabe quais são? Qualquer pecado tem perdão, qualquer, menos 2. Sabe por que muita gente na nossa geração abandona tudo, começa e nunca termina? Porque eles estão comprometidos com o que sentem e não com o que tem que fazer. Tem muitos lugares, muitas coisas, muitas pessoas que carnalmente te dariam mais prazer do que está aqui hoje. Mas o que Deus quis é que você estivesse num lugar recebendo instrução para que teu futuro fosse melhor do que tudo que você já viveu até hoje. E eu declaro, os melhores dias da tua vida estão por vir, porque você está recebendo o que os céus separaram para você, e não o que o mundo lá fora tem para te oferecer. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Nessa noite eu tenho uma mensagem para você. E às vezes Deus separa dias para falar com a gente. Eu não sei se você reparou, eu sou crente desde que eu nasci. Não são todos os dias que Deus fala com a gente, não. Ou Ele fala e a gente não escuta. Sim ou não? Mas tem dia que a gente simplesmente não tem direcionamento algum, a gente não tem palavra alguma, e a gente está precisando muito. Tem dia que precisamos de um livramento. Tem dia que a gente precisa só de um consolo. Tem dia que a gente precisa de uma provisão. Todos os dias, de alguma forma, a gente precisa que Deus fale ou toque em nós de alguma forma. Mas não é sempre que recebemos esse toque ou recebemos essa palavra. Ou porque é a vontade dele que seja assim, ou porque nós, distraídos ou insensíveis espiritualmente, não percebemos a palavra dele sobre nossas vidas. Mas hoje à noite Deus vai falar com você. Você não veio por acaso. Eu quero compartilhar contigo a palavra de Deus no livro de Efésios. Abre comigo em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do 17 ao 32. Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um grande reforço para o reino. Você imagina que Jesus forma 12 discípulos, passa 3 anos e meio treinando os 12, o apóstolo Paulo não era um deles, ou seja, ele veio como um reforço depois. E a doutrina cristã, ou seja, a forma da gente levar o evangelho, foi estabelecida e ensinada pelo apóstolo Paulo, e pouquinho pelos 12 apóstolos, ou 11 que restaram. O apóstolo Paulo foi o maior conselheiro, doutrinador, filósofo e escritor do Novo Testamento. Das 27 cartas, 13 foram atribuídas ao apóstolo Paulo, sem contar Hebreus, que não diz quem foi o autor, e muitos teólogos desconfiam que pode ter sido o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um fenômeno, naturalmente falando, porque ele aguentou coisas fisicamente que a gente desistiria de primeira: naufrágios, apedrejamentos, abandonos. Você imagina se alguém te dá uma pedrada por causa da igreja, você já sai da igreja. O apóstolo Paulo ficava sendo apedrejado o tempo todo e continuava, voltava para a mesma cidade para continuar pregando para as mesmas pessoas que o rejeitaram. O problema dele não era com as suas próprias emoções, era com o seu compromisso e com a sua missão. Sabe por que muita gente na nossa geração abandona tudo, começa e nunca termina? Porque eles estão comprometidos com o que sentem e não com o que tem que fazer. Sabe de que serve seus sentimentos? De nada, principalmente para os outros. Para você serve um pouquinho, para os outros, estou revoltado com o governo. Grandes coisas, até parece que o governo vai mudar porque você está com raiva. Estou revoltado com o meu vizinho. Grandes coisas, até parece que ele vai ser um vizinho melhor só porque você está com raiva dele. Seus sentimentos não mudam? Nada, só mexem com você mesmo. Então nós temos que cuidar muito bem deles, porque as pessoas não estão nem aí. Não vão mudar por causa deles, mas a gente pode se ferir pelo que nós mesmos estamos sentindo e alimentando dentro de nós.
O apóstolo Paulo, grande instrutor, professor, mestre, deixou algumas instruções para que a gente tenha uma vida cristã saudável. Por quê? Para viver nessa terra de forma um pouco lúcida, você precisa viver uma vida cristã. Viver uma vida cristã hoje já não é apenas uma questão de ir para o céu. Isso aí já é o melhor, isso aí já é o top. Mas para suportar essa terra, você tem que ser cristão. Porque o mundo está cada vez mais louco. O mundo está cada vez mais insuportável. Está um querendo passar por cima do outro. Um querendo se dar bem em cima do outro. Está cada vez filho contra pai, pai contra filho. As coisas estão piorando de uma forma cruel. E a gente não suporta emocionalmente lidar com essa pressão. Então ser cristão hoje em dia não é só questão de eu quero a eternidade. Isso aí é lógico. Mas eu também quero viver uma vida mais leve na terra enquanto a eternidade não chega. Eu estou aqui voluntariamente, como há 11 anos eu prego o Evangelho, toda semana sem falhar nenhuma, por um voto que eu fiz a Deus. Quando eu estava quebrado, arrebentado, passando necessidades severas, em depressão, não tinha nem o gás em casa para cozinhar. Falei, se Deus me levantar, eu nunca mais vou sair do altar. Deus me levantou. Hoje nós temos uma empresa de educação gigantesca no Brasil, um prédio que poucas pessoas podem ter, milhares e milhares de alunos pagantes presenciais, milhões pela internet, e toda semana, sem exceção, voluntariamente, sem dar custo a ninguém, eu me apresento num lugar para pregar como eu estou fazendo hoje aqui, para cumprir um voto de que eu não vou sair do altar. Porque quem me levantou não foi minha capacidade, quem me levantou não foi uma grande ideia de negócio, quem me levantou não foi um sócio, quem me levantou não foi o mercado financeiro, quem me levantou foi o braço forte do Senhor, e o honrarei até o último dia da minha vida aqui na terra. E nós vamos compartilhar então um pensamento do grande apóstolo Paulo, quando provavelmente preso em Roma, escreveu a igreja de Éfeso, uma das igrejas mais vibrantes, mais participativas do Evangelho. Eu tive o privilégio de pessoalmente visitar Éfeso, que hoje fica na Turquia. E é maravilhoso você conhecer a história de perto. A igreja de Éfeso recebeu grandes nomes, como o apóstolo João. E aqui, sendo mentoreada pelo apóstolo Paulo, recebe uma carta, provavelmente direto de Roma, de onde estava preso. E ele vai orientar os crentes sobre a santidade, sobre como manter-se separado. Santidade não é ter uma auréola aqui em cima e roupa branca, e falar diferente, falar em línguas por onde passa, e ser muito espiritual na frente dos outros, não. Não. Santidade é você ser uma pessoa separada. Olham para você e percebem que você não faz parte daquele tipo de grupo. Olham para você e percebem que você não faz parte desse linguajar. Umas 3, 4 semanas atrás eu fui num almoço de empresários em São Paulo. Sentando no almoço, o primeiro papo que puxaram foi completamente imoral. E a pessoa que puxou esse papo provavelmente, ou com certeza não me conhecia, o do lado tinha ideia de quem eu era, ele ficou sem graça e falou, vamos mudar de assunto. E puxaram um outro assunto, ou seja, só por eu estar no almoço, um assunto imoral não foi para frente. Porque eles perceberam que eu não sou dessa mesa, eu não sou desse lugar, eu não sou desse papinho, eu não faço parte desse grupinho. Então santidade não é você ser mais especial que ninguém, é você ser separado. Eu erro? Erro, claro. Ser santo não é pecar, é não viver no erro. Ser santo não é, nossa, nunca mais vou cometer um erro. Quem aqui pode me prometer que nunca mais vai pecar na vida? Nenhum de vocês. Então santidade não está ligado se você errou ou não.
Tá ligado? Se você quer continuar errando ou se você quer abrir mão disso para sempre. O apóstolo Paulo vai dar algumas instruções para a gente. Vamos lá? A partir do versículo 17, eu vou ler primeiro do 17 ao 32 e logo depois te explico versículo por versículo. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Se você está com a Bíblia na mão, pega a caneta e sublinha, vaidade da sua mente. Se você está na Bíblia online, marca. Não deixa somente de anotar para você lembrar do que foi pregado. Ou seja, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais. Ou seja, antigamente você andava, mas você não vai andar mais como outros gentios, ou seja, aqueles que não fazem parte do povo de Deus, que andam na vaidade da sua mente, ou seja, se acham. Traduzindo para o português de hoje, se acha. Vaidade da mente. Se acha melhor, se acha mais rico. Saiu o documento, então você acha que é especial, e o outro que não tem, não vale nada. Há 2 semanas atrás você estava de joelho dobrado, chorando, Deus tem misericórdia de mim, faz esse negócio sair. Quando sai você se acha especial. Ou seja, tem alguma coisa errada na nossa cabeça. Que de uma semana para outra a gente muda a nossa forma de pensar sobre nós mesmos. Por causa de algo que a qualquer momento pode ser perdido. Não ande na vaidade da sua mente. Entenebrecidos no entendimento. Ou seja, entenebrecido é andar em trevas, andar na escuridão. Entenebrecidos no entendimento. Ou seja, entendimento está aqui, ó, na tua cabeça. Quando a sua mente está com nuvem negra, está com pensamentos de trevas, quando você está entenebrecido na mente, você fica separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, sublinhe isso, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregar à dissolução. O brasileiro tem um problema, são 2 problemas que o brasileiro tem, que se você, caso seja um deles, precisa resolver. Um é com a língua portuguesa, lê o texto e não consegue entender a palavra, dissolução, o que é isso? Se eu chamar aqui alguém para falar, provavelmente você vai passar vergonha. E o segundo problema é interpretação de texto. Outro problema que o brasileiro tem, não vocês, a gente está lá no Brasil. Hoje eu postei assim nos meus stories. Hoje, às 20 horas, estarei na Lagoinha Orlando, no Legacy, compartilhando a palavra. Um cara comentou: onde? Que horas? Qual o nome disso? Problema de interpretação de texto. Ele nem leu direito, e se leu, não entendeu o que estava escrito. Ele não viu 20 horas, não viu escrito o local. Então o apóstolo Paulo, aliás, a Bíblia toda, ela é para você entender o que está escrito, por causa das palavras do português, né? Antigamente eu te aconselharia a ter um dicionário, né? Hoje em dia você tem a inteligência artificial, você tem chat GPT, tem Google, tem um monte de coisa, para tirar dúvida do que é. Para você poder sair da ignorância e entender o que a palavra está querendo comunicar contigo. Versículo 19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, ou seja, já não sinto mais nada por ninguém, e nem por mim mesmo, se entregar à dissolução. Sabe o que é dissolução? Você pega o açúcar, joga na água, a água é um solvente, e o açúcar vai diluir ali. Isso é uma dissolução. Existia antes de se encontrar com outra coisa que é mais forte, que é mais poderosa, e aí dissolve. Se entregar à dissolução, para que com avidez, sabe o que é avidez? Força total, muita vontade, para que com avidez cometessem todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que tanto ao trato passado
vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Quanto ao trato passado, faz assim, ó, passado. Quem é que tem passado? Levanta a mão. Quem deixaria eu passar o teu passado no telão hoje? Todos os detalhes sórdidos. Quanto ao passado, faz assim, ó, passado. Vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências, pelos desejos do engano. Porque tudo que é desejo carnal é enganoso. Se não fosse enganoso, você ia realizar um dia e nunca mais ia querer, estava feito. Quero beber até cair. Ia beber até cair um dia, depois não precisava mais. Quero ir para Tem muita criança aqui. Quero ir para uma bagunça carnal. Você ia fazer um dia, depois ia resolver. É assim que funciona a vida? Não. Vai para uma, quer ir para outra, vai para uma, quer ir para outra, ou seja, não resolve nunca. Porque Salomão diz que os olhos do ser humano é um poço sem fundo, deseja sem parar. Nunca resolve. 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e verdade. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus, não segundo você, não segundo a ciência, não segundo o que você acha, não segundo uma cultura, mas segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, versículo 25, deixai a mentira. E falai a verdade cada um para o seu próximo, porque somos membros um do outro. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos. Ser bom é o que você sente por dentro, benignidade é o que você demonstra por fora. Sede um para com os outros benignos, ou seja, mostra que você é bom mesmo. Não é aquele sentimento que você, se eu tivesse eu ajudava. Não. Vai lá e ajuda. Sede benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vamos estudar essa palavra hoje. O apóstolo Paulo está dando várias instruções, sabendo que essas cartas vão varar milênios, e que ele estava sendo usado por Deus, por causa das altas revelações que tinham, para dar direcionamento de como a gente conduzir uma vida mais leve aqui na Terra. Por exemplo, um dos maiores problemas do ser humano, um dos maiores, que leva ele ao surto psicótico, à depressão e a problemas que hoje envolvem não só a saúde mental, mas coisas até mais sérias, é a culpa. A pessoa não consegue lidar com a culpa, com o que fez no passado, ele não aceita. Deus já perdoou, ele mesmo não consegue se perdoar. O apóstolo Paulo vai trabalhar muito aqui essa questão. Sabe, deixa o velho homem para trás, renova a tua mente no espírito e bola para frente. Por quê? Porque ele sabia que o ser humano, um pouquinho mais baixo, por favor, só um pouquinho mais baixo. Porque o ser humano tem muita dificuldade de abandonar o passado aqui, ó, na mente. Ou você não lembra do último pecado que cometeu? Ou talvez você ainda não esteja acusado pelo passado que já fez ou teve. Na verdade, em Cristo Jesus já estamos livres, libertos, perdoados e selados para a redenção.
Mas a nossa mente não nos permite levar assim tão fácil. Então o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Éfeso o que serve para nós aqui em Orlando, na Flórida, nessa noite. E eu quero ir debatendo versículo por versículo. 17 diz: testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade da sua mente. Número 1, a partir de hoje você não anda mais como quem está lá fora anda, se achando. É muito comum eu estar andando na rua, no aeroporto, parar num restaurante e alguém pegar minha mão e falar: Tiago, eu assisto Café com Destino, o Brunecast, eu li um livro seu, você mudou minha vida. Eu falo assim: eu? Não. Deus mudou sua vida. Eu fui somente um instrumento. Nunca na minha vida, em todos esses anos servindo ao Senhor, eu aceitei um elogio como esse. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, como eu não sou vaidoso na mente, eu sei bem de onde Deus me tirou. Eu sei bem de onde Ele me livrou. E eu sei que só acontece porque Ele bota a mão em mim. E se Ele tirar a mão de mim, eu não consigo fazer mais nada. Quando alguém vem me elogiar, eu falo assim: obrigado, mas foi Deus quem fez, eu sou apenas um instrumento. Porque outrora, como os outros que estão lá fora, andávamos na vaidade da nossa mente, se achando: eu compro esse carro porque eu sou rico, eu faço tal coisa porque eu sou bom, eu tenho essa audiência porque eu sou influencer e tal. A vaidade da mente não serve para absolutamente nada. Então o apóstolo Paulo já fala, já se livra disso. 18, entenebrecidos, ou seja, com trevas no entendimento. Uma das estratégias do inimigo é colocar escuridão nos teus pensamentos. Porque com escuridão você não tem clareza. Repete comigo: com escuridão não tem clareza. Imagina, se não tem clareza, eu não vejo o próximo passo. Se não tem clareza, eu não sei o que fazer. Se não tem clareza, eu não sei quem é você. Você está entrando na minha vida para me destruir ou para me ajudar? Não sei. Eu aceito quem entra. Se a minha mente está entenebrecida, qualquer coisa serve. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância. Então eles não estão separados da vida de Deus porque querem apenas. É porque eles estão com trevas na cabeça e com ignorância no coração. Então, as trevas não me deixam ver, a ignorância não faz perceber. Aí Deus está falando comigo, Deus está mandando sinais, eu não estou percebendo nada. E aí eu olho para a vida do crente e falo: o crente é maluco, porque ele diz que escuta a Deus, mas Deus também está falando com quem está lá fora. Eles só estão entenebrecidos na mente e ignorantes no coração. Está escrito? Pela dureza do seu coração. Dureza de coração é algo terrível. É quando você é orgulhoso e acha que não é. É quando Deus quer falar contigo e você não entende. É quando Deus quer te chamar a atenção e até com Deus você bate boca. Ah, Deus! Deus? Não, quando o teu líder te chama a atenção, você já deveria aceitar a repreensão, porque a Bíblia diz em Provérbios que quem ama a repreensão encontra a sabedoria. Mas tem gente, acredite se quiser, que até com Deus bate boca. Vai me chamar a atenção de novo. Então eu estou sempre errando, só o Senhor que está certo. Com Deus. Imagina esse ser humano no casamento que está fazendo. Tem pessoas assim, sim ou não? Um monte. Um monte. Os quais, havendo perdido todo o sentimento. Por exemplo, por servir a Deus, eu sou carregado de vários sentimentos. Sentimento de misericórdia quando eu vejo alguém precisando, de compaixão, que é me colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo e ir lá interferir. Um sentimento, discernimento de espírito. Eu entro num lugar, nossa, esse lugar está pesado, ou esse lugar aqui, Deus vai se manifestar. Nossa, essa pessoa é gente boa, vou fazer uma sociedade com ela, vou fazer uma amizade. Essa pessoa, não sei, é meio estranha. A gente é carregado de sentimentos quando a gente serve a Deus. Mas quando a gente está entenebrecido, quando a gente está na ignorância, quando a gente está com dureza de coração, a Bíblia diz que a gente perde todo sentimento, ou seja, a gente fica insensível.
E o problema do insensível é que a dor está chegando, ele só não está percebendo. A tragédia está vindo, ele só não está enxergando, porque ele é insensível. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, dissolveram o pouco que tinham, para com avidez, ou seja, com força total, cometerem toda a impureza. Ou seja, se entregaram mesmo no mundão. Mas vós não. Vocês não aprenderam assim de Cristo. Se é que tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus. Qual é a verdade em Jesus? Versículo 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências. Concupiscências são os desejos desenfreados do engano. Então, a partir do momento que eu me entrego a Jesus, tem uma coisa que não pode mais me dominar: meus desejos desenfreados. Quando eu me entrego a Jesus, já não é mais como eu quero, é como Ele quer. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu aceito Jesus, essa é a condição, gente, não é vir à igreja ao domingo. Quando eu aceito Jesus já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu morro para mim mesmo, tomo a minha cruz e sigo. Ou seja, dizer não para um monte de coisa que eu gostaria sim de fazer, mas não faço, porque a Bíblia diz que não. Então ser crente não é bater ponto na igreja. Ser crente é fazer o que está escrito, por mais que seja totalmente o contrário do que eu quero, e geralmente é. Tem muitos lugares, muitas coisas, muitas pessoas que carnalmente te dariam mais prazer do que está aqui hoje. Mas o que Deus quis é que você estivesse num lugar recebendo instrução para que teu futuro fosse melhor do que tudo que você já viveu até hoje. E eu declaro, os melhores dias da tua vida estão por vir, porque você está recebendo o que os céus separaram para você, e não o que o mundo lá fora tem para te oferecer. 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Então, onde é que a gente se renova? Aqui, ó. Eu vou dormir que eu estou muito cansado. O que adianta dormir quando é tua alma que está cansada? Nada. A renovação do ser humano é aqui, na mente. O sono ajuda o físico, sem dúvida. Tirar férias ajuda, sem dúvida. Mas você se renova aqui, ó. É a tua mente sendo renovada pelo Espírito Santo de Deus. É quando você se tranca no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, como diz Mateus, e começa a ter comunhão com Deus, e começa a falar com Deus. Você chora na presença de Deus, fala com Deus o que você não falaria com ninguém, confessa para Deus que você não teria coragem de falar com ninguém. Deus começa a renovar as tuas forças, Ele começa a te dar ideia que ninguém tem, Ele começa a te colocar ousadia, Ele começa a fortalecer dos teus ossos até a tua mente, dando tudo o que você precisa para cumprir o teu propósito nessa terra. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, a gente vai se revestir agora de um homem que é criado por Deus, porque a gente mesmo nunca vai viver em justiça e santidade. Por nós mesmos? Nunca! Toda vez que você vê alguém se gloriando, não, eu sou um homem santo de Deus, sai de perto dele. É mentiroso. Um homem santo de Deus não consegue declarar que é santo, porque mesmo vivendo em santidade, ele está sempre meio arrepiado diante de Deus, ele está sempre trêmulo diante do Espírito Santo. Ele nunca teria a ousadia de falar para você que é bom. Quem fala para você que é bom, sai de perto dele. Tiago, como é que você é? Eu estou em construção. Tiago, como é que é a sua vida com Deus? Eu me apego a Ele todos os dias. Eu me arrependo todos os dias. Tiago, você é bom? Meu Deus, eu estou na metade do caminho. Aliás, quando chamaram Jesus de bom, ele falou: por que me chamas de bom, se ninguém é bom senão Deus? Nem Jesus aceitou o elogio, e tem um monte de gente falando: eu sou bom, graças a Deus, assumi esse cargo aqui na igreja porque eu sou maravilhoso e tal. E as pessoas acham normal, indo contra a palavra.
pisando no Evangelho de Cristo e falando, normal. Graças a Deus aqui não. E vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Versículo 25, agora a gente vai passar para a prática. Por isso deixai a mentira. Não dá mais para contar historinha. Não dá mais para aumentar a história. Não dá mais para falar o que não aconteceu. Não dá mais para você dizer o que tem e o que você não tem. Uma vez, uma pessoa foi visitar minha casa. Eu tinha acabado de comprar. Eu não sou muito ligado em coisas materiais. Deus me abençoa muito, mas eu não sou um cara muito ligado nisso. Eu tinha acabado de comprar um carro. E um carro bonito. Apesar de não ser desses ultra tops, mas era bonito. E o cara que estava saindo da casa falou assim, poxa, posso tirar uma foto do seu carro? Eu falei, pode, que estranho, né? O cara querer tirar foto com o carro dos outros, mas pode. O cara tirou foto. E aí passou uns 2 dias, chegou para mim na lupa do Instagram, porque eu não seguia essa pessoa, ele debruçado no meu carro falando, venci na América. Aí eu falei, não é possível que... Aí eu li 3 vezes assim a legenda para ver se era isso mesmo. É isso mesmo. Ele falou assim, você que está aí em Minas Gerais ainda tentando sonhar, olha o que Deus faz com quem é servo fiel no meu carro. Quase que eu comentei, Satanás mentiroso. Esse é o meu carro, eu estou pagando ainda, inclusive. Ou seja, tem gente que ama a mentira, tem gente que conta história, tem gente que aumenta a história. E aí o apóstolo Paulo fala assim, quer viver despojando do velho homem? Quer pegar a bênção mesmo que Deus tem para o futuro? Quer? Deixa a mentira. Porque a mentira é o único pecado que te dá filiação. Sabe o que é filiação? Está lá na tua carteira de identidade, escrito, filiação. Pai e mãe. Porque o diabo é o pai da mentira. O único pecado que te dá um pai é a mentira. Então cuidado com ela. Quem mente é filho do diabo. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Por que o apóstolo Paulo fala que nós somos membros um dos outros? Tudo na Bíblia tem um sentido, você precisa aprender a ler e meditar. A Bíblia diz que meditar é imaginar. Porque, como assim nós somos membros um dos outros? Bom, nosso corpo físico, né, o meu corpo é igualzinho ao seu, tem membros, não tem? Membros inferiores, superiores, temos órgãos, sim ou não? Alguém sabe aqui como é que funciona um ataque de pânico, por exemplo? Sabe o que é o ataque de pânico? Alguém sabe o que é? 3 pessoas? O resto, procura na internet, ataque de pânico, está na moda. Dá uma procurada, ChatGPT. Ataque de pânico, sabe o que é um ataque de pânico? Alguém sabe o que é? Então, sabe o que é? É o teu cérebro mentindo para o teu corpo que você está debaixo de um perigo que não está. E o teu corpo detona um monte de hormônio, adrenalina, serotonina, não sei o que, e você acha que está em pânico, dispara o teu coração, dá a impressão de um ataque cardíaco e você cai no chão achando que está morrendo. E na verdade foi uma mentira do teu cérebro para o seu corpo. Olha o que o apóstolo Paulo fala, não mintais um para os outros, porque nós somos membros do mesmo corpo. Se você mentir para o outro, o corpo vai sofrer. Um rolo vai dar. 26, irai-vos e não pequeis. Quem já ficou com raiva na vida aqui? Gente, é muito santa a igreja, só tem 4 com raiva. Senhor, arrebata teu povo, Senhor. Esse está preparado, esse está. Pode levar esse, deixa só os 4 aqui que eu trato na segunda vinda. Quem aqui já sentiu muita raiva, ira? A Bíblia diz, tá bom, você é ser humano, você sente raiva, mas não peca por causa disso. Não vai xingar por causa disso, não vai dormir com raiva por causa disso, não vai se vingar por causa disso, não vai fazer mal para os outros por causa disso, não vai ficar remoendo por causa disso. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixe o sol baixar e você ainda está com raiva. Quem é casado aqui? Amém. Só isso, Deus só mandou falar isso mesmo. Foi só o que Deus mandou entregar.
Esses dias eu vi um meme na internet. Eram 2 senhorizinhos, né? Um senhor e uma senhorazinha deitados na cama, falando: estamos há 3 dias acordados, porque nós prometemos que jamais dormiríamos brigados. Há 3 dias assim, ó, ninguém queria pedir perdão para ninguém. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. É ordenança bíblica. Tá com raivinha? Morde o dedo, morde o ombro, faz o que quiser, mas resolve no mesmo dia. Isso aqui é vida de crente, vida difícil, auto-humilhação. Você acabou de me diminuir, você acabou de ter um problema comigo, eu estou com raiva de você, está se pondo o sol, aí a Bíblia diz que eu tenho que ir lá e resolver. Irmão, quem está certo ou quem está errado, não importa. Me perdoa, desculpa. Eu vou dormir sem raiva. Hoje eu preciso dormir sem raiva por causa da minha religião. Eu sou crente. A minha religião não permite. Eu até queria dar uma alimentada nesse ódio e tal, mas... E até mandar uma indireta no Facebook para você amanhã, mas não vai rolar, porque eu sou crente, aí tem que perdoar hoje mesmo. É difícil ou não é? Pra caramba. Mas é a vida do crente. A vida do crente não é fácil. Não deis lugar ao diabo. O versículo 27 é só isso. Não deis lugar ao diabo. O que o apóstolo Paulo está deixando claro é que o diabo não vem por uma brecha espiritual, vem por uma brecha comportamental. Está claro isso? Está aqui. Ó, não minta, não fica com raiva dos outros, ira, mas não peca. Não deixe lugar ao diabo, ou seja, não deixe que teu comportamento crie um lugar para o diabo sentar e fazer a festa. Porque espiritualmente, a gente está coberto pelo sangue de Cristo. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, mas o nosso comportamento pode convidar o inimigo, apesar de toda a proteção espiritual. Cuida o teu comportamento. 28. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que dava jeitinho brasileiro, aquele que não pagava imposto, aquele que roubava o dinheiro de alguém, aquele que se dava bem em cima dos outros, não faça mais isso. Parou, acabou, isso é adiante, é do velho homem. Agora você vai trabalhar com as suas próprias mãos, fazendo o que é bom, para você ainda ter o que repartir com quem tiver necessidade. Então agora não só não dou mais em cima, não me dou bem em cima de ninguém. Eu não só agora não engano os impostos. Eu não só agora não parei de roubar ou de trapacear. Agora eu trabalho honestamente com as minhas mãos para ainda ajudar quem precisa. Ou seja, dicas práticas. E, sabe qual é o problema? Tem gente que acha que roubar, vamos falar um pouquinho desse assunto, que roubar é pegar dinheiro de alguém. Eu estou pregando aqui, tem uma caneta dentro da minha Bíblia. Umas 2 vezes, eu estava já na igreja pregando, pegaram a caneta dentro da minha Bíblia e levaram. O nome disso é o quê? Roubo, a caneta é minha. E ainda é uma Montblanc, vale um dinheirinho. Aí eu fui perguntar, cadê a caneta? Estava aqui, o irmão pegou e levou. Eu falei, gente. Aí o cara me deu uma bique, mas pode levar essa. Aí é doideira, aí não. Perdi a Montblanc e o cara quer me dar bique, aí não. Ou seja, tem gente que acha que roubar é assaltar um banco. Não, qualquer coisa que você bote no bolso que não é teu, já está errado. Já não agrada a Deus. 29. E aqui vai pegar muita gente. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavrão é pecado. Palavra maliciosa é pecado. Nomes imorais é pecado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ou seja, se o que você fala não edifica e não dá graça a quem está ouvindo, nem fala. Com isso aqui eu tive certa facilidade, com outros pecados eu tive que lutar, mas com isso aqui foi mole, porque meu pai, além de ser pastor, era militar. Então foi na pancada mesmo. Foi na violência. Eu falava um palavrão lá com meus 10 anos de idade, ele me dava um tapa que eu voava do outro lado. Então eu cresci odiando palavrão. Eu falei, que negócio ruim, tu toma um tapa violento, eu gosto não.
Não falo. E ensino meus filhos a não falarem. E é bíblico, né? E é bíblico. Ou seja, da sua boca tem que sair o que for bom para promover a edificação e dar graça a quem está te ouvindo. Versículo 30, muito forte. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estás selado para o dia da redenção. Qual uma das funções do Espírito Santo? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Como é que a gente entristece o Espírito Santo? Quando ele está tentando cumprir a função dele e você está rejeitando. Ele está tentando te convencer do pecado, ele está tentando te convencer da justiça, ele está tentando te convencer do juízo, que é a conta vai chegar. O que é te convencer do juízo? Agora está tudo bem, mas a conta vai chegar. Isso é convencer do juízo. Convencer do pecado é o que você está fazendo agora. Convencer do juízo é o preço que você vai pagar pelo que você está plantando agora. O Espírito Santo está para nos convencer disso. Quando você não dá ouvido ao Espírito Santo, você está entristecendo ao Espírito Santo. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você já está selado, no qual estáis selado. Já foi, você já está selado. Ele não vai te selar, já foi. Quem aqui aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador já? Quem aqui passou pelas águas? Já foi. Já está selado, só não entristece mais. Tiago, e se por acaso entristecer? Carta do apóstolo João, se por acaso pecardes, repete comigo, se por acaso é um acidente, não é costume, não é rotina, não é estilo de vida. Se por acaso pecardes, como eu peco e você peca, temos um advogado, Jesus Cristo justo, que nos absolve de todo o pecado, nos livra de toda injustiça. Para encerrar, 31 e 32, toda amargura é aquilo que você sente em relação aos outros. Fulano me fez mal, eu não consigo perdoar, Cicrano torceu para eu dar errado aqui na América, o outro não sei o que, você fica amargurado com as pessoas. Toda amargura, toda ira, que é o excesso de raiva, toda cólera, que é a manifestação da raiva, quando você está gritando com os outros, toda gritaria, Joãozinho, vem cá agora, eu estou mandando, eu sou tua mãe. Pode até fazer, mas a Bíblia diz que toda gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam retiradas dentre vós. Eu, por exemplo, disso aqui, eu tinha muito problema com gritaria, né? Cólera um pouquinho. Amargura, só num passado bem distante, depois eu resolvi. Ira, 50%. Malícia, bastante, eu tive que tratar. Blasfêmia, graças a Deus, nunca, sempre fui crentão. E aí, quando eu comecei a entender a Bíblia, porque ler a Bíblia não é entendê-la. Quando eu comecei a entender a Bíblia, eu comecei a falar com meus filhos diferentes. Filhão, vem cá. Antigamente era, meu filho, vem cá agora. Quem manda sou eu. Aí eu fui melhorando, porque a Bíblia diz que toda gritaria, blasfêmia é tudo que é contra Deus, contra o Espírito Santo. Toda malícia. Às vezes eu estou num grupo de WhatsApp, o cara manda uma figurinha estranha, eu falo assim, cara, não manda essas figurinhas não, senão eu vou sair do grupo. Às vezes eu estou com vontade de rir da figurinha. Mas é que a minha religião não deixa. Para seguir o Jesus de Nazaré, o crucificado, para ter acesso ao sangue de Jesus, eu preciso levar a sério o que está escrito. Eu falo, cara, malícia não é... Eu até sou tentado, até acho engraçado, queria até rir. Até com vontade de rir, mas não é para mim, não. Tira do grupo. Antes, sede um para com os outros benignos, ou seja, manifesta a bondade, misericordiosos. Gente, como o povo adora falar dos outros, julgar os outros, condenar os outros. A Bíblia diz que o juízo, olha o que a Bíblia diz, eu fico todo arrepiado. O juízo será sem misericórdia
para quem nunca usou de misericórdia. Mas para quem usou de misericórdia, não haverá juízo. Meu Deus. Então quando alguém vem falar, você sabe do fulano? Eu falei, não sei, por mais grave que seja, que Deus abençoe e perdoe ele. Eu quero seguir a minha vida, porque eu estou cheio de problema para resolver. Porque quem fica julgando os outros, vai ter juízo sem misericórdia. Está na Bíblia. Vai ser sem misericórdia. Mas para quem usa de misericórdia, nem julgado vai ser. Porque a misericórdia já alcançou antes. Perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Eu sei que muita gente fez coisas contra você, mas perdão é uma obrigação cristã. Eu não sei se você sabe, só existem 2 pecados que não tem perdão na Bíblia. Só tem 2. Sabe quais são? Qualquer pecado tem perdão, qualquer, menos 2. Um clássico, blasfêmia contra o Espírito Santo. O segundo, nem todo mundo entende, mas está escrito. Se você não perdoar o teu irmão que te feriu, o Pai que está nos céus também não perdoa seus pecados. Se Deus não perdoar seus pecados, você vai para onde, filho? Para o inferno. Então é um pecado que não tem perdão. Não perdoar os outros é um pecado sem perdão. Então o apóstolo Paulo fecha magistralmente capítulo 4 de Efésios, nos orientando o seguinte: ame, seja bom, seja misericordioso e perdoe. Não só abandone as coisas ruins, faça as coisas boas. Repete comigo, eu não só vou abandonar o ruim, eu vou abraçar o bom. E eu declaro que ao cumprir o que está escrito, a sua vida será uma vida de milagres. A mão do Senhor jamais vai se retirar da tua família e das tuas gerações. Teus filhos e os filhos dos teus filhos vão comer dessa bênção que está saindo hoje à noite sobre você. A tua vida financeira será atingida por essa bênção. O teu casamento será blindado e protegido por isso. Tua vida espiritual será sacudida pelo Senhor e a presença de Deus vai inundar a tua casa. Todos os seus planos serão bem-sucedidos e tudo que tua mão tocar vai prosperar. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor com toda a sua força, porque eu creio. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus prospere você. Eu declaro a paz e a prosperidade do céu sobre você e tua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe. Porque quem acredita em mim, assim como eu ressuscitei, eu vou ressuscitá-lo no último dia também. Porque o poder do Evangelho não está nas palavras bonitas de Jesus, o poder do Evangelho está na ressurreição de Cristo. Fé não é você fazer o que quiser. Fé é você fazer tudo o que tem que ser feito em cima de uma palavra que Deus liberou sobre a tua vida. O batismo é um simbolismo de que agora você pertence não a uma religião, mas você pertence a um movimento mais puro e amoroso que o mundo já conheceu, que é o cristianismo. O seu futuro não depende das suas condições, mas das suas decisões.